Plantão Policial. O Ministério Público de Araçatuba denunciou à Justiça Akiharo Yamaguchi Júnior, 36 anos, por homicídio agravado por 5 qualificadoras, o que pode elevar a pena. A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça Adelmo Pinho, que também representou pela conversão da prisão temporária em preventiva. Ele pede que o acusado seja julgado pelo tribunal do júri e condenado. Yamaguchi é acusado de matar a própria mãe, Alzira Pinto da Silva, com 74 anos, com 25 marteladas. Ela era mãe do vereador Cláudio Henrique da Silva, o professor Cláudio. O crime aconteceu na noite do dia 8 de outubro, na casa da família. Consta na denúncia que os primeiros golpes foram dados quando a vítima estava de costas. Ao cair, ela ainda teria pedido para o filho parar, mas ela continuou sendo agredida com a ferramenta até a morte. Disse o promotor: o denunciado também demonstrou brutalidade e frieza fora do comum, seja em razão da quantidade de golpes desferidos contra a vítima, seja porque, após o crime, tomou banho na casa, trocou de roupas porque estava sujo de sangue. Segundo o que foi apurado, Yamaguchi estava morando com a mãe desde maio, quando voltou do Japão, por ser usuário de entorpecentes. Ele constantemente se desentendia com a vítima. Inclusive, a decisão de matar a mãe seria por vingança, devido a um desses desentendimentos. Segundo consta, no dia 4, anterior ao crime, dia 4, Alzira agrediu ele na frente de amigos e a ação foi filmada e postada nas redes sociais por terceiros, o que fez com que o denunciado se sentisse humilhado. Na noite do crime, a mãe saiu para comprar um lanche para ele. Voltou, entregou o lanche. Quando foi para o quarto para trocar de roupas, de costas ainda, recebeu as 2 primeiras marteladas na cabeça. Ela caiu, pediu para que ele parasse, mas ele continuou até a morte. Segundo o promotor, ele disse: ademais, ele praticou um gravíssimo crime, o qual atormenta constantemente a comunidade, deixando-a apavorada, insegura e temerosa. Neste ponto, vale ressaltar que o crime foi cometido contra a própria mãe, uma idosa, mediante golpes de martelo, isto é, de forma cruel e desumana, gerando grande comoção na população local. E olha só, 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram detidos na noite de ontem em Penápolis, acusados de furtar uma moto. Eles se esconderam na tubulação de esgoto ao serem surpreendidos com um veículo, mas foram encontrados e apresentados na delegacia. O flagrante foi feito por policiais militares que estavam patrulhando a Avenida Rui Barbosa e viram os adolescentes em atitude suspeita empurrando uma Honda Bis. Segundo informações, ao ver a viatura, eles abandonaram o veículo e saíram correndo, pulando muros de residências. Ao conseguir acesso à rua Adolfo Reck, a dupla se escondeu nesta tubulação de esgoto. Com o apoio de outras equipes, os adolescentes foram localizados e confessaram ter furtado a moto. Todo esse trabalho, a polícia acabou levando eles para o plantão policial, mas eles já foram soltos e vão responder o processo em liberdade. A moto foi apreendida. E uma jovem de 25 anos morreu em um acidente de trânsito ontem à noite na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Andradina. Segundo informações da polícia rodoviária, a mulher que estava de moto bateu de frente com o carro. Ambos tinham saído para o acostamento para evitar a batida após o carro que vinha no sentido oposto fazer uma ultrapassagem. Com o impacto da batida, o carro chegou a capotar, mas o motorista não se feriu. Já a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O estudante de 20 anos que foi preso por causar a morte de um casal em Coroados teve a prisão convertida em preventiva. A informação foi confirmada nesta terça-feira com a assessoria do Tribunal de Justiça. Segundo consta, 2 motos trafegavam pela vicinal José Fernandes Barbieri, em sentidos opostos, quando bateram de frente.
Com o impacto da colisão, Rafael Henrique da Silva e Patrícia Martins dos Santos sofreram ferimentos graves. Foram socorridos e encaminhados para hospitais, mas não resistiram. Ainda segundo a ocorrência, o estudante também foi socorrido e levado para o pronto-socorro, onde confessou a um médico ter bebido 6 latas de cerveja e fumado 2 cigarros de maconha. Em seguida, ele precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Birigui, com fratura no fêmur esquerdo e uma contusão pulmonar e trauma no crânio. O delegado Paulo de Tarso, responsável pela investigação, informou que o estudante foi submetido a exames e diversas cirurgias. Ele prestou depoimento ontem, depois levado para um hospital de Araçatuba, onde passou por outro procedimento. Ele permanece internado e não tem previsão de alta. E uma moradora em Araçatuba procurou a polícia na segunda-feira para denunciar o próprio companheiro por ameaça. Segundo a mulher, ela o flagrou espiando a filha dela por um buraco na parede quando a jovem estava nua em um quarto. Ao dizer que queria separar dele, ele teria ameaçado matar a vítima e a filha dela. Que coisa, hein? A mulher disse à polícia que convive com o investigado há cerca de 16 anos e não tem filho com ele. Entretanto, ela tem uma filha de um outro relacionamento, a qual está com mais de 20 anos de idade. Segundo a mulher, isso aconteceu na sexta-feira. Ela flagrou ele espiando a filha por um buraco na parede quando a jovem estava nua no quarto. Ao questioná-lo sobre o que fazia, ele alegou que passava um fio pela tomada. A versão não convenceu e eles acabaram se desentendendo e aí houve as ameaças. O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça e ele será investigado. E olha, 2 homens, 20 e 21 anos, foram presos e um adolescente de 15 apreendido, todos acusados de tráfico de drogas no Águas Claras, em Araçatuba. Na ação, policiais apreenderam maconha, cocaína, dinheiro e materiais para embalar drogas. Os PMs faziam patrulhamento e receberam informação de que um rapaz estaria traficando drogas e usando menores para o comércio de entorpecentes. Segundo o denunciante, o acusado estava guardando drogas em sua casa e também no carro que estava estacionado em frente ao imóvel. Quando os policiais chegaram no endereço, alvo da denúncia, encontraram o adolescente na frente do imóvel. Ele tentou fugir ao ver os policiais, mas foi detido. Na revista foram localizados 17 microtubos com cocaína e R$40 em dinheiro. O rapaz de 21 anos foi até o portão e, ao visualizar que o adolescente estava sendo abordado, correu para os fundos. Um dos policiais correu para detê-lo e acabou encontrando o outro acusado. Com um deles, R$200 em dinheiro, 23 porções de maconha. Já com o outro, R$70 em dinheiro, 20 porções de maconha. Todos confessaram que estavam no local vendendo drogas. O rapaz de 20 anos, alvo da denúncia, também confessou que alugou a casa para vender drogas e indicou que no terreno ao lado tem uma bananeira. Lá estaria escondido no interior da bananeira um saco plástico, objetos para embalo da droga. Ele também franqueou a entrada no interior do imóvel. Os policiais encontraram na casa um liquidificador com vestígios de substância aparentando ser cocaína. No terreno indicado por um dos homens, foi localizada uma sacola com 3 rolos plásticos filme, uma balança de precisão, 830 microtubos vazios. Ainda em Araçatuba, um homem de 45 anos, que é morador do Ezequiel Barbosa, ele foi detido na noite de ontem por suspeita de importunação sexual. Ele é acusado de ter beijado o pescoço e abaixado a blusa de uma mulher. Tem o caso da família, agora mais esse, também em Araçatuba. A vítima é uma jovem de 21 anos que estava em um restaurante na esquina com a Pompeu de Toledo por volta das 10 da noite. Ela contou à polícia que encontrou o investigado na esquina, onde havia ido para falar ao celular. De acordo com a jovem, o cuidador de carros, o popular Flanelinha, ele teria percebido que ela estava nervosa e ofereceu uma cadeira para sentar. Ainda segundo a vítima, assim que ela se sentou, o investigado a beijou no pescoço. Apesar de ter pedido para que ele parasse e a respeitasse como mulher, ele teria insistido e a beijado novamente. Em seguida, teria puxado a blusa da jovem para baixo, deixando os seios dela à mostra.
Nesse momento, a vítima levantou-se da cadeira e foi ao restaurante, onde contou o ocorrido a um irmão dela, que foi até a esquina e segurou o investigado até a chegada da polícia. Consta no BO que o guardador de carros negou ter assediado a jovem, afirmando que apenas ofereceu a cadeira para que ela pudesse se sentar. A vítima disse à polícia que o gerente do restaurante viu quando o guardador de carro ofereceu a cadeira a ela. Segundo a jovem, ele inclusive teria ido perguntar se precisava de algo e se colocou à disposição para ajudá-lo. O caso foi instaurado e vamos acompanhar o que vai acontecer, mas acredito que nada. Olha, essa é comigo. É com você? É comigo, Então segura aí. Olha, um pedreiro de 50 anos de Araçatuba teve um dos dedos decepados com golpe de faca ao tentar separar uma briga de casal. Ele precisou ser internado. Segundo a polícia, o crime foi segunda-feira, mas o BO foi registrado hoje. Policiais relataram que foram à Santa Casa após serem informados de que um homem havia sido internado com ferimento de faca. Eles falaram com o pedreiro, que disse ter se desentendido com outro homem, mas não quis informar o motivo da briga e falou que não tinha interesse em registrar a ocorrência. Os policiais também falaram com a namorada do pedreiro, que foi quem levou o homem ao pronto-socorro, onde ele foi transferido para a Santa Casa. A mulher contou que recebeu uma ligação comunicando que o namorado estava ferido. Ele não disse a ela o real motivo de ter sido ferido, informando apenas que quis separar uma briga de casal e que o homem pegou uma faca e desferiu vários golpes contra ele. Os policiais foram informados pela equipe médica que o paciente não corria risco de morte em função dos ferimentos, que não atingiram órgãos vitais. Entretanto, apresentava lesões no rosto, nas costas, na mão direita com amputação de um dos dedos. Após atendimento, ele ainda permanecia em observação médica. Tivemos um furto qualificado em uma propriedade rural de Birigui, no bairro Duas Barras, 3h15 da madruga. A vítima aqui é um agricultor de 59 anos. Ele contou que bandidos, durante a madrugada, arrombaram o cadeado do barracão, onde ele guarda objetos atinentes ao seu trabalho. E de lá, eles levaram, pasmem, mais de 120 litros de herbicidas e fungicidas, também fungicidas aí granuladas. Também foram vários quilos, além também de terem levado aí litros e muitos litros também de defensivos agrícolas. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança que existem no local. Estas filmagens foram levadas para a polícia, que agora vai investigar o caso. E o ajudante Otávio Cruz de Oliveira, ele que tem 22 anos e morreu após ser encontrado baleado na noite do domingo na rodovia Gabriel Melhado, SP-461 em Birigui, era investigado em um inquérito que apura uma tentativa de homicídio ocorrida em Piacatu no mês de outubro. Então a polícia tenta aí, verificar se existe ligação entre os dois crimes. A vítima é um calçadista de 23 anos, morador em Piacatu, que na ocasião estava em um carro com a companheira e o filho do casal, que não teve a idade divulgada. Segundo o que foi informado à polícia, a criança foi atingida por um tiro de raspão na ocasião, no dia 17 de outubro, na Avenida Onofre Macedo, na cidade de Piacatu. O calçadista disse à polícia que estava de carro com a companheira e o filho e parou para conversar por alguns minutos. De acordo com ele, 3 conhecidos se aproximaram, entre eles Oliveira, que se aproximaram do veículo. Ainda segundo o calçadista, Oliveira estava com um revólver e atirou. A criança foi levada para o pronto-socorro de Piacatu, depois transferida para Bilac, onde passou por atendimento médico e foi liberada. E agora o nosso destaque final. Tivemos um roubo consumado de veículo. Foi na Avenida da Saudade, altura do número 3000 em Araçatuba. Mas a vítima é de Birigui e foi registrado o caso também aqui no plantão policial. A vítima é uma mulher, uma faxineira de 52 anos. Ela relatou para a polícia que durante a noite ela voltava por volta das 9h30 da cidade de Andradina com seu veículo, um Celta, placas 6217. Quando por engano saiu da rodovia e entrou na rodovia na Metala Resec, ao lado da empresa Nestlé, e percebeu que estava perdida. Pediu ajuda a 2 rapazes
que passavam pela rua. Eles disseram que levariam a vítima até chegar na rodovia Marechal Rondon. Porém, mais adiante, pararam o carro, mandaram a vítima descer e fugiram com o carro. Disseram que estavam armados. Dentro do carro tinha uma bolsa da vítima com documentos de uma moto e também documentos pessoais. O carro foi localizado pela polícia logo depois, na mesma via, um pouco à frente do local. Mas os caras não foram pegos pela polícia. Muito bem, são 11 horas e 37 minutos, plantão de polícia, ocorrência, Birigui, Araçatuba.